Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Tudo deu certo! Tudo deu certo! Eu não fui à Fonte Nova. E o Bahia, tudo deu certo o Bahia. Que maravilha! Que maravilha! O Bahia vencer o Flamengo, ainda que seja por 1-0, ainda que seja com um sofrimento, talvez que depois eu veja com calma que não foi um sofrimento tão necessário, mas aquela bola no finalzinho de Léo Ortiz quase me matou do coração. Mas, velho, ganhamos do Palmeiras de 1-0 e ganhamos do Flamengo de 1-0 na conta do chá, né, com o time todo remendado, o jogo de hoje mais remendado ainda, e tudo deu certo, velho. E os caras foram briosos, os caras foram muito para cima, foram corajosos, né? As coisas aconteceram, como a expulsão na partida de hoje, né? Muito cedo, a expulsão justa, diga-se de passagem. E a gente ganhou o jogo. E a gente ganhou o jogo. E eu não fui na Fonte Nova, mas a gente ganhou o jogo. E agora eu vou ter que cumprir a desonra da minha promessa de que, como eu não fui nem para Bahia e Palmeiras, nem Bahia e Flamengo, que o Bahia tinha uma chance muito grande de não vencer nenhum dos dois jogos e vencer os dois jogos, eu vou cumprir a minha promessa. E eu não vou à Fonte Nova mais em 2025. Não vou mais à Fonte Nova. Me dói muito no coração, ainda mais depois de ganhar de 2 jogos desse, não poder ir, não ir mais à Fonte Nova. Mas eu vou cumprir a promessa em nome do bem maior. Eu fiz a promessa, né, em nome de um bem maior, eu vou cumprir ela em nome de um bem maior. Parabéns a você, tricolor, que acreditou, né, o tempo todo, mesmo com tanto problema que a gente teve para essa partida de hoje, né? Mesmo com tudo contra, né? E até o astral em relação à partida de quarta-feira contra o Botafogo, né? Mesmo com tudo contra, mas assim, a torcida foi lá, compareceu, incentivou do início ao fim, os jogadores foram briosos, né, corajosos do início ao fim. Rogério Ceni foi corajoso do início ao fim, acertou, teve timing em todas as mudanças, acertou todas as mudanças, até Cauli no lugar de William José, para mim foi um acerto, não foi um momento correto de colocar Cauli em campo. E a gente sai de campo com um triunfo merecido, né? Poderíamos ter tido com mais calma, né? E acho que o Bahia não conseguiu ter essa calma, né? Mas a gente poderia ter tido menos complicações no final, sobretudo poderia ter marcado o segundo gol, né? Tinha muito espaço para jogar, faltou mais calma, né, para poder fazer isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o mais importante de tudo mesmo, foi conseguir esse triunfo. Estar ali de volta ao G5, na 5ª colocação, mas com a mesma pontuação do Botafogo, que é o 4º, e do Mirassol, que é o 6º, voltar a abrir 5 pontos em relação ao 7º colocado, né? O que é muito importante, lembrando que a gente briga por uma vaga direta, mas as vagas não diretas ainda não estão garantidas, né? E foi muito importante ganhar a partida de hoje, até porque a próxima partida é um Bavi, né? E com moral muito elevado para esse Bavi, ter 11 dias para trabalhar para esse Bavi, muito provavelmente com alguns jogadores importantes recuperados, né? O Bahia que perdeu para o Bavi o William José, né? Mas Thiago mostrou que, né, o lance que definiu a partida, quem definiu a partida foi Thiago, 2 vezes. Primeiro, no lance em que ele acreditou na jogada, o William José jamais faria aquilo, por exemplo. Ele acredita na jogada, né? Sai até da posição dele para ir disputar aquela bola ali. Danilo foi muito menino, né? Um jogador da experiência dele, fazer uma jogada daquela. Ali, zagueiro não pode fazer aquilo. Zagueiro tem que atacar a bola. Ele não pode ajustar o corpo, né? E aí o menino, né, de verdade, foi lá, ganhou de cabeça, né, sofreu a falta, né, depois termina tomando uma solada ali entre o ombro e o lado do rosto, expulsão justíssima, e aquilo define a partida, né? O Bahia naquele momento o Bahia já era melhor do que o Flamengo, diga-se de passagem, tá? O Bahia jogava com coragem, jogava tentando propor o jogo, né? O Bahia não se sentava na defesa, né? Marcava por pressão, incomodava o Flamengo. E aquele lance termina definindo o jogo, e depois o mesmo Thiago,
né? Numa bola em que Jean Lucas faz ali um ganha-força, né? Que alguns viram falta naquele lance, pelo amor de Deus, quem força um momento de falta é o jogador do Flamengo, não foi falta, o João Lucas está parado, né? Mas ganha na força, a bola sobra para o Thiago, que vai ali, faz um jogo físico contra os zagueiros do Flamengo, a bola sobra para o William José, que momentos antes não tinha tido coragem de chutar uma bola limpa com o pé esquerdo, mas aí depois ele chuta a bola com o pé esquerdo, como deveria ter feito momentos antes, e chuta muito bem. Ele chuta bem, velho, porque ele não chuta em gol com o pé esquerdo, né? Mas ele vai, chuta com o pé esquerdo, faz o gol que desafoga de uma vez por todas o Bahia na partida. E, né, coloco muito na conta de Thiago, né, da força, da participação, da coragem de Thiago, esse triunfo também. Mas hoje foi um jogo em que vários jogadores se desdobraram, correram muito, né? Correram mais do que o normal, de novo, né? Na Fonte Nova todo mundo corre, porque não corre fora de casa. Mas o importante é que, se na Fonte Nova corre, hoje tinha que correr triplicado, porque era contra o Flamengo e a gente, né, remendado como estava, mas correu certo, inclusive, né? A gente não deu espaços ao Flamengo. Os espaços que surgiram de erros e não de deslocamentos fora de horário, fora de momento. Até no segundo tempo ali a gente teve algumas infiltrações, algumas entrelinhas, sobretudo do lado esquerdo da defesa do Bahia, né, em que o Flamengo conseguiu penetrar por ali, mas foram poucos, né, esses momentos, e na grande maioria da partida o Bahia conseguiu se sobressair. E a gente tem que botar muito na conta, não só o brio, mas sobretudo a condição dada no jogo. Com 13 minutos de jogo, o Bahia tinha um jogador a mais em campo, né? E isso fez muita diferença. A gente não pode deixar, né? Quando é contra a gente salienta, quando é a favor da gente tem que salientar também que isso foi muito importante. O mais importante é que o Bahia soube aproveitar isso, né? O Bahia, enquanto não fez o gol, o Bahia jogou com coragem, teve dificuldade para penetrar na ótima defesa do Flamengo, né? Que inclusive era até pouco tempo a melhor defesa do campeonato. Não sei se ainda é, mas acho que ainda é a melhor defesa do campeonato. Depois a gente dá uma checada na tabela de classificação, inclusive. Mas o ponto todo é que a gente soube aproveitar isso, né? Ganhou a partida com merecimento. O Rogério Ceni finalmente quebrou essa zorra desse tabu dele de nunca ter feito um pontinho contra o Flamengo como treinador. Quebrou essa zorra desse tabu. O Bahia, que não vencia o Flamengo, né? Que perdia consecutivamente para o Flamengo, por 10 jogos consecutivos perdendo. Se perdesse mais um, estabeleceria um recorde nacional contra times da Série A. E isso também foi por terra, ainda bem, né? Não levar isso no currículo. E agora a gente tem um horizonte ótimo pela frente, né? Ainda temos um jogo dificílimo, que é o Bavi, no Barradão, né? A gente não pode se enganar. O Vitória fez um jogo muito forte contra o Vasco, perdeu do Vasco, né? Teve um jogador expulso também, o que ajudou no resultado. Mas não é tranquilo enfrentar o Vitória no Barradão. Mas a gente tem todas as condições de fazer um bom jogo no Barradão, né? E aí depois a gente tem uma sequência muito boa no campeonato, né? Uma sequência ali de jogos, pelo menos de equilíbrio, mas são 2 jogos na Fonte Nova, contra o Grêmio, que não consegue se estabelecer no campeonato, contra o Internacional, que está em queda vertiginosa, né, de rendimento. Inclusive o jogo internacional é um jogo a menos, e o Bahia hoje é virtualmente 4º colocado, porque se empatar esse jogo a menos que tem em relação ao Botafogo, e é justamente esse jogo em casa, contra esse combalido Internacional, o Bahia estaria hoje na 4ª posição do campeonato, né? Então esses 2 jogos vão ser essenciais. Claro, o Bavi antes disso também conta, né? E a gente tem total condição de vencer esse Bavi no Barradão, né? O Vitória não está jogando bem, o Vitória está sendo competitivo, está sabendo ser competitivo, voltou a marcar gols, sobretudo da maneira que sabe marcar melhor esses gols, né? Nos seus lances de bola parada, tem uma bola parada muito forte, né? Hoje foi assim de novo contra o Vasco. E aí agora o Bahia tem um caminho, né, muito positivo de recuperação dos atletas que estão lesionados, de retorno dos atletas que não jogaram essa partida por estarem suspensos, né? A gente teve hoje uma boa notícia do que a lesão domingo, por exemplo, não é uma lesão tão grave.
Ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação em relação à lesão do Juba, que é um estiramento muscular, né, no adutor, então isso preocupa, porque estiramento, enquanto a gente não sabe qual o grau, e o Bahia não deve divulgar esse grau, pode ser coisa de 2 semanas para 3, ou pode ser coisa de 4, 5 semanas, né? A gente nunca sabe. A gente vai aguardar aí, mas a gente tem tempo, né? São 11 dias agora para o Bavi, depois o Bahia só volta a viajar, né, fora de Salvador, para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, outro time que está, né, escorregando, né, faz bons primeiros tempos, mas depois cai na partida, como foi hoje, na virada que tomou do Palmeiras jogando no Morumbi. E a gente tem um bom horizonte, velho. Eu vejo para a gente um bom horizonte agora. Tudo aquilo que era desconfiança e negatividade, da minha parte, inclusive, né? Eu estava muito desconfiado se a gente seria capaz de sobreviver a esse corredor que a gente teve com Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, né, e o Clássico. Se a gente ia sobreviver sem sangrar, né? E agora já posso dizer, qualquer que seja o resultado do Bavi, a gente sobrevive a esse corredor sem sangrar, né? E melhor ainda, a gente, na verdade, sobrevive com uma excelente perspectiva de ter pela frente um campeonato em que a gente consiga sustentar, não só sustentar dentro da zona de classificação para Libertadores, mas, sobretudo, de brigar muito bem, de uma maneira muito boa, pela vaga direta, né? Independentemente de Flamengo ou Palmeiras vencer a Libertadores ou do próprio Cruzeiro vencer a Copa do Brasil.